queria que você contasse para a gente também da conversa do presidente Lula com a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sobre a possibilidade de acordo do Mercosul com a União Europeia e também sobre a COP. Sim, o Palácio do Planalto soltou um comunicado hoje dizendo que o presidente Lula telefonou para ela. Eles ficaram 20 minutos no telefone e falaram sobre esse acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E ambos concordaram que diante desse momento de desestruturação entre os blocos comerciais é importante essa união. Também pudera, de acordo com os números divulgados nesse comunicado pelo Palácio do Planalto, a gente está falando aí de 700 milhões de pessoas, que corresponde a 26% do PIB global. Então, esse futuro acordo entre Mercosul e também entre a União Europeia cria esse mercado que eu mencionei de 700 milhões de pessoas e esse número bastante relevante em relação ao PIB global. E também nessa ligação, a presidente von der Leyen, ela reiterou o apoio dela, o apoio da União Europeia para que a COP30 seja realizada sim em Belém, no Pará, e não em outra cidade. Evandro? Obrigado pelas informações, Misael Mainetti. Um abraço para você. Piperno, você acha que esse acordo pode sair? Porque já virou uma lenda, uma história, uma novela bem com capítulos intermináveis e que as pessoas estão perdendo o interesse em assistir. O acordo vai sair. Eu até citei aqui, coisa de um mês atrás, uma entrevista de um ex-parlamentar alemão, quase que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais lá do Parlamento Europeu, dizendo que provavelmente no Natal os dois blocos até lá os dois blocos já teriam celebrado esse acordo. O que aconteceu anteontem? O Parlamento Europeu aprovou o texto final. Então esse texto agora vai ser enviado para cada um dos 27 integrantes do bloco e caso haja maioria de 15 votos, então o texto será aprovado pelo lado europeu. Em relação à ajuda o auxílio que o governo dá agora para os agricultores, eu acho que o governo Lula é o melhor inimigo que o agronegócio poderia encontrar, Porque por mais que ocorram realmente atritos entre eles, o dinheirinho nunca faltou. É o maior plano safra da história, não é a primeira vez que o governo sai em socorro desses agricultores e acordos como esse, encaminhados com a União Europeia, tem como principal beneficiado o setor do agronegócio, o que, aliás, é muito bom para a economia brasileira. O presidente Lula é muito bom para o agronegócio, então, Alan Gani? Olha, eu não... Embora seja criticado, ele entrega tudo que o agronegócio quer? Olha, em termos de plano safra, sim, ele acaba oferecendo taxas subsidiadas, Agora, por outro lado, também, as suas declarações contra o agronegócio aí não são muito bem-vindas. Não sei por que o agronegócio, se tivesse uma eleição entre Lula e Bolsonaro, o agronegócio escolheria Bolsonaro. Agora, isso posto, mostra também que o presidente já está em campanha, Porque ele faz esse aceno, uma renegociação de dívidas com o agronegócio, e no meu comentário anterior eu dizia ali na reunião com os militares. Então veja que justamente ele vai tentando se aproximar de setores onde justamente ele tem mais resistência. Ô Bruno Musa, você também está confiante nesse acordo da União Europeia com o Mercosul, do jeito que o Piperno está? Eu acho que depois que as tarifas foram implantadas, acabou abrindo margem para todo mundo buscar novos mercados, E isso pode sim ser, digamos, um trampolim para que esse acordo venha a ser firmado. Mas eu acho que ainda tem muitos gaps. Eu não acho que esteja tão na iminência disso, até porque vale lembrar que se o Brasil continuar querendo bater de frente com os Estados Unidos, fica muito claro para mim que se a coisa apertar e eles forem colocados ali numa sinuca de bico à Europa pelo próprio Estados Unidos, eu acredito que ele teria uma tendência muito maior a fazer o acordo com os Estados Unidos pela importância que é a economia americana, Então, eu acho que a situação não é tão simples assim, eu acho que até dificulta um pouco mais, apesar de abrirem as discussões, eu acho que dificulta um pouco mais por conta desse altíssimo nível do discurso que subiu, não estou falando
altíssimo nível de qualidade, mas sim até mesmo de confrontação. Aliás, eu só esqueci de mencionar uma coisa. Um outro impulso importante que esse projeto, que esse acordo ganhou anteontem, foi o apoio da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, uma política de direita, mas que passou agora a apoiar o acordo. Fala, Zé Maria Trindade. É interessantíssimo, né, essa história do momento que os alemães chamam de espírito do tempo. E isso prega a favor do Brasil e do acordo com a comunidade europeia. É um momento em que a comunidade está entendendo que é preciso abrir novas frentes de negócios e de entendimento exatamente por conta dessa ação mais agressiva do presidente norte-americano Donald Trump com relação ao comércio exterior. Então, veja bem, esse momento favorece, sim, o Brasil e é possível que esse acordo saia mais rápido possível, né? Eu entendo que é um momento porque a comunidade europeia fez um péssimo acordo, todo mundo achou que cedeu fácil demais, né, para os Estados Unidos e a comunidade europeia é forte o suficiente para ir além, negociar de uma maneira muito mais forte com os Estados Unidos. Então, perdeu exatamente esse ponto. Com relação ao agro, Piperno, não tenho a mesma ideia sua sobre o agro, né? São vários agros. Daí a necessidade de falar. Por exemplo, essas medidas do presidente Lula de renegociação de dívida atende ali a agricultura familiar em forte escala. E a agricultura familiar, apesar desse nome, não é aquela de inchadinha, não. Existem ali agriculturas familiares fortes, grandes. E também o médio, porque o grande agronegócio, ele já vai buscar dinheiro fora do Brasil, em trading, às vezes até mais caro, mas é menos burocrático e não tem corrupção no meio, né, para se alavancar o dinheiro. E essas divergências do setor com o governo são divergências ideológicas e cabem, né? Não estão no mesmo sentido, na mesma onda. Então, isso aí fala muito forte. Mas, enfim, a política é assim e o agro entrou na política. Veja que a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência da República, ela é alavancada fortemente pelo agro. Ô Alan Gani, só para a gente arrematar, sobre acordo União Europeia-Mercosul, qual que é a tua visão? Eu estou otimista, eu sigo aqui o voto dos relatores, né? Também estou otimista pelas circunstâncias. O Zé usou uma expressão que eu gosto bastante, que é o espírito do tempo. E aí, é claro que o tarifaço do Donald Trump tem aproximado as economias de vários países, né? Então, essa aproximação entre Mercosul e União Europeia, Evandro, ela é até mais tranquila, para falar a verdade. A tarifa protecionista do Trump conseguiu aproximar de uma maneira surpreendente, e aí eu acho que é um erro do Trump, um erro de leitura geopolítica, a Índia da China. O Biden foi lá e conseguiu aproximar a Rússia da China. Aí foi lá o Trump e resolveu dar mais um presente, aproximou a Índia da China. E a grande verdade, intelectuais norte-americanos já começam, intelectuais de ponta, a mostrar isso, que de fato há uma perda de hegemonia dos Estados Unidos e um crescimento dessa ordem multipolar e um protagonismo dos BRICS. Então as tarifas protecionistas estão tendo o efeito oposto do desejado. Ou seja, pode dificultar muitos dos acordos com os próprios Estados Unidos, mas abrir caminhos para aqueles que estavam emperrados há tanto tempo. Exatamente, está aproximando todo mundo.